Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai desmistificar a economia de uma vez por todas. Sabe, muitas vezes a palavra economia faz a gente pensar logo em bolsa de valores, gráficos super complexos e aquela galera de terno falando difícil na TV. Mas a real é que a economia começa no nosso dia a dia. Pensa naquela difícil decisão de gastar o dinheiro da mesada inteira no lanche do intervalo ou guardar para sair no fim de semana. A gente vai traduzir esses conceitos básicos e ver como essas pequenas escolhas diárias crescem até formar as grandes ideologias do nosso mundo, focando principalmente no capitalismo e no socialismo. Bora começar? Para organizar nossa explicação, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Vamos dar uma olhada no coração da economia, os diferentes tipos de bens, a receita do bolo dos fatores de produção, o custo de oportunidade e aí sim ver como a sociedade se organiza, fechando com o capitalismo e o socialismo. Parte 1. O coração da economia, a escassez. Olha só, o ponto de partida de tudo é a escassez. Basicamente, é o grande dilema de termos recursos limitados para tentar satisfazer desejos humanos que são infinitos. A economia estuda exatamente isso, como a gente escolhe usar o que tem pouco para tentar cobrir vontades que não acabam nunca. Sem essa tal de escassez, a gente nem precisaria esquentar a cabeça com preços, salários ou planejamento. Para deixar isso bem claro, vamos pensar na rotina de alguém no ensino médio. O nosso recurso limitado aqui é o tempo. O dia tem 24 horas e ponto final. Não dá para esticar. Mas e os nossos desejos? Ah, esses são infinitos. A gente quer dormir, estudar para as provas, jogar videogame, maratonar aquela série, sair com a galera. Como é fisicamente impossível fazer tudo isso ao mesmo tempo, a gente é obrigado a fazer escolhas. A vida inteira, no fundo, gira em torno de gerenciar o que está faltando. Parte 2. Os diferentes tipos de bens, tangíveis e intangíveis. Na linguagem dos economistas, a gente chama de bem absolutamente tudo que atende a alguma necessidade nossa. A divisão mais clássica é entre o que a gente pode tocar e o que não pode. De um lado, temos os bens materiais, que são aquelas coisas físicas mesmo, tipo uma blusa nova, um caderno escolar ou uma borracha. Do outro lado, ficam os bens imateriais ou serviços. É aqui que entram as atividades que a gente contrata, tipo uma consulta no médico, uma aula particular ou uma viagem de ônibus. Mergulhando um pouco mais fundo, os bens se dividem em algumas categorias essenciais e super fáceis de entender. Tem o bem de consumo, que a gente usa direto e acaba ou desgasta, tipo a comida no prato ou a gasolina. Tem também o bem de capital, que são aquelas máquinas ou computadores que as fábricas usam para criar outras coisas. A gente tem o bem final, tipo um carro prontinho para rodar, e o bem intermediário, que é o aço usado para montar esse carro. E claro, a divisão por dono, o bem privado, que é só de quem comprou, tipo um celular, e o bem público, que o governo fornece para toda a população, tipo a iluminação das ruas e a educação pública. Parte 3. Fatores, a receita do bolo e os ingredientes da produção. Para produzir qualquer um desses bens que a gente acabou de ver, a economia precisa de uma receita de bolo, formada pelos fatores de produção. São 4 ingredientes principais. Primeiro, os recursos naturais, tudo que a gente tira da natureza, tipo a água ou minério de ferro. Segundo, o trabalho, que é aquele esforço físico e mental das pessoas botando a mão na massa. Terceiro, o capital. E aqui vale um super aviso. Na economia básica, capital não é só dinheiro. A gente está falando das ferramentas, dos tratores e das fábricas. E por último, a tecnologia, que é o nosso conhecimento, as técnicas e o saber como fazer as coisas de um jeito mais inteligente e rápido. Parte 4. O custo de oportunidade e a curva de possibilidades de produção. Agora a gente entra num conceito genial. Toda decisão que a gente toma tem um preço invisível. É o chamado custo de oportunidade. Basicamente, é o valor exato daquilo que a gente deixa para trás quando faz uma escolha. Voltando para o nosso exemplo do ensino médio, se a decisão for ficar em casa no domingo à tarde estudando para uma prova, o custo de oportunidade foi aquele passeio na praia com os amigos ou o campeonato de videogame que ficou para depois. É o sacrifício inevitável da nossa escolha. Para entender isso em grande escala, imagine um país fictício que só consegue produzir duas coisas, alimentos e roupas. Como os trabalhadores e as máquinas são limitados, se a gente decide produzir mais de um, obrigatoriamente vai produzir menos do outro. Olha só nossa tabela. No ponto A, o país faz 55 roupas e 0 comida. Mas aí a galera começa a ficar com fome e decide produzir 10 unidades de alimento, lá no ponto B. Para isso acontecer, a produção de roupas tem que cair para 45. Para chegar no ponto E, que é o máximo de comida possível, 30 unidades, o país teve que abrir mão de fazer qualquer roupa, zerando a produção. Na economia, essa matemática visual é o que chamamos de fronteira de possibilidade de produção. Essa curva marca o nosso limite máximo. Qualquer ponto que esteja exatamente em cima da linha mostra um país trabalhando a todo vapor, com 100% de eficiência.
Mas, se a produção estiver em qualquer ponto abaixo dessa curva, é sinal vermelho. Significa que tem recurso sendo jogado fora, desemprego ou máquinas paradas. É bem parecido com aquele trabalho em grupo da escola onde 2 pessoas fazem a pesquisa toda e outras 3 ficam só mexendo no celular, sabe? A equipe simplesmente não está rendendo o máximo que poderia. Parte 5. Como a sociedade se organiza, os sistemas econômicos. Quem decide o que produzir, como produzir e para quem produzir? A resposta para essa grande pergunta é o que realmente define os nossos sistemas econômicos. É o jeito que um país arruma suas leis, as empresas e o próprio governo para gerenciar aquela escassez de recursos que a gente falou lá no começo. E, finalmente, a parte 6. Capitalismo e socialismo, as duas principais abordagens. O grande divisor de águas entre esses dois mundos é a ideia de quem é o dono das coisas, a questão da propriedade. No capitalismo, o grande pilar é a propriedade privada. Isso quer dizer que as terras, as marcas e as fábricas pertencem a indivíduos ou a empresas formadas por pessoas. Já no modelo do socialismo, a teoria é diferente. Os recursos que geram produção não são de pessoas físicas. A regra estabelece que as fábricas, as terras e as máquinas pertencem à sociedade como um todo, que passa a ser representada e administrada pelo Estado, ou seja, pelo próprio governo. Sabendo quem é o dono, a gente passa para quem toma as decisões. E aqui as engrenagens giram de jeitos totalmente opostos. No capitalismo, quem dita as regras do que vai ser produzido é o mercado. Isso rola através do sistema de preços, a famosíssima lei da oferta e da procura. Se todo mundo decide que quer comprar uma marca específica de celular, as empresas sacam isso rápido e começam a fabricar mais esse celular. No socialismo, as coisas funcionam com um planejamento centralizado. É o governo quem faz os cálculos e decide o que as fábricas vão fazer, quantas peças de roupa vão ser costuradas e até define os preços dos produtos e os salários de todo mundo. Vamos detalhar um pouco mais como funciona a prática de cada lado. O capitalismo é movido por alguns incentivos muito claros. O principal é a busca pelo lucro. Negócios são criados com a expectativa de ganhar dinheiro, e isso gera uma baita competitividade. É tipo a briga entre as gigantes da tecnologia para ver quem lança o aparelho com a melhor câmera. Essa disputa estimula a criação de produtos cada vez melhores e preços mais atrativos para ganhar a atenção do cliente. Além disso, nesse modelo, o governo costuma ter um papel mais limitado, focando em estabelecer as leis gerais e não em ditar metas de fabricação. Por outro lado, o foco principal da teoria do socialismo mira na distribuição igualitária de tudo que é gerado. A ideia por trás daquele planejamento central que o governo faz é administrar a produção para beneficiar a sociedade inteira de forma mais nivelada, garantindo que haja um acesso básico. A intenção de manter a economia desse jeito é evitar grandes desequilíbrios na sociedade, tentando impedir que existam cenários de pobreza extrema convivendo lado a lado com fortunas gigantescas concentradas nas mãos de poucas pessoas. E a nossa análise traz também as diferentes visões históricas e intelectuais sobre o capitalismo. Quem defende esse sistema aponta que ele tem uma capacidade incrível, quase imbatível, de produzir bens em massa e de gerar uma quantidade colossal de riqueza, impulsionada por inovações. Mas os críticos levantam um contraponto estrutural forte. Eles argumentam que, pela própria natureza de buscar lucros e acumular capital, o capitalismo inevitavelmente cria uma grande desigualdade socioeconômica na base da população. É um debate profundo. Juntando todas as peças desse enorme quebra-cabeça, a gente chega à nossa conclusão. A economia é, o tempo todo, a arte de gerenciar a falta de recursos. Para criar o que a gente precisa, usamos nossos fatores de produção. Toda vez que a gente decide produzir ou consumir algo, a gente paga aquele custo de oportunidade invisível. E se essas decisões difíceis são guiadas pelo mercado, buscando lucro em um ambiente competitivo, ou pelo governo, planejando para a sociedade, é isso que vai definir se o mundo em que a gente vive joga com as regras do capitalismo ou do socialismo. E isso deixa a gente com uma grande reflexão. Vimos que não existe escolha sem algum tipo de sacrifício, seja na hora de decidir o que fazer no fim de semana ou na hora de uma grande nação gerenciar sua macroeconomia. Considerando os custos de oportunidade claros de cada um desses sistemas econômicos, como o mundo deveria equilibrar essa balança tão frágil entre os recursos do planeta que um dia acabam e os nossos desejos que simplesmente nunca têm fim? Fica aí essa pergunta para pensarmos. Muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação e continuem sempre curiosos para entender mais.